Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo de hoje, pelo que eu entendi, é de uma pessoa que está há 9 dias entre a vida e a morte. Será um estado terminal? Não sei. Entretanto, muitas pessoas relatam durante esse período de estar com a saúde abalada certos fenômenos chamados de parapsíquicos ou fenômenos da sensitividade, da mediunidade, enfim. Essa parte extrasensorial mais aflorada em geral causa relatos impactantes e impressionantes. Não vi esse vídeo, não sei se ele vai comentar com isso, mas estou curioso. Então você, vem comigo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vi um podcast seu, que eu não sei aonde é exatamente, mas eu também vi uma foto sua no seu Instagram. Aham. Isso parece ter umas válvulas aqui, alguma coisa assim. Daí teve um podcast que você tava lá. Acho que é do Raul. Acho que era do Raul. Não, eu não sei, você tava com uma menina e um menino, e aí alguém falou alguma coisa assim, não sei o quê, porque como é que o seu magnetismo cura as pessoas doentes? Você falou uma coisa assim. E você falou, abriu assim, ó, e falou assim, olha só aqui, ó. Tipo, daí você mostrou a válvula. E você falou assim, eu tô me curando. Eu não lembro exatamente o contexto, mas achei legal, assim, achei que. Porque daí pegou meio que o povo ficou tipo meio. Ficou meio em choque, assim, ficou meio abalado. Então, na verdade, não é uma válvula. Isso, o que é isso? Me explique isso. O que é isso aí? É É um catéter, um acesso. um acesso. É um acesso de quimioterapia? Na verdade, eu descobri uma doença nos meus rins. Uhum. Eu tô fazendo hemodiálise. Hum. Entende o que é hemodiálise? Sim, você está filtrando o seu sangue. Exatamente. Exatamente. E a diferença... Eu já expliquei isso várias vezes na internet. Eu não vi, desculpa. Não é pra você não. Eu digo até pras pessoas. Ser redundante. Não, eu digo até pras É que eu pessoas. estava curioso. Não, ótimo. Eu sou um homem que talvez eu não tenha muitas coisas, mas uma coisa que talvez eu tenha bastante, ou talvez a única coisa que preste em mim, é que eu só tenho fé. Eu tenho uma certeza que é além de acreditar. Tá, então isso vai além da fé. Isso que eu ia falar. Se é uma certeza, além de acreditar, então não é mais fé. Eu não tenho fé que a minha geladeira funciona, porque eu sei que ela funciona, tá certo? Então não é uma crença. Se você conhece, não é mais fé. É porque eu não acredito. Eu tenho certeza. Tá. E não é sobre a minha pessoa. Quando alguém pergunta assim, você acredita em Deus? Não, eu não acredito. Eu tenho certeza. Porque quando você acredita, amanhã, você pode não acreditar mais. Você tá aqui comigo, acho que eu gostei do Fernando. Aí você me vê em outra entrevista, acho que não gostei desse cara não, esse cara não gostei do que ele falou não. Quer dizer, a gente pode gostar hoje, não gostar amanhã. Então, eu sofro de uma doença, eu hoje tenho uma doença terminal, né? Ela é uma doença terminal porque eu não tenho mais rim. Então, eu dependo de uma hemodiálise para viver. Se eu passar 4 dias sem ir, eu posso morrer no 4º dia. Então, eu tenho que ir segunda, quarta e sexta-feira para uma clínica, ficar 4 horas sentado numa cadeira, filtrando sangue. Caramba. Então, é segunda, quarta e sexta. Ontem eu fui, segunda eu fui, ontem eu fui e hoje eu fui para estar aqui. Porque eu tenho eventos sábado e domingo para fazer aqui em São Paulo. Aí segunda-feira eu tenho que fazer hemodiálise de novo. Como o meu sangue ele não filtra, ele vai ficando escuro, vai ficando preto, e aí você tem um derrame, um AVC, que pode acontecer em 4, 5, 6 dias. Então você não tem rim, nenhum dos seus rins funciona nada, é isso? O esquerdo não existe e o direito ainda segura um pouco a urina. Mas o que aconteceu? Então, pressão. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Desde mais novo, eu sempre tive pressão alta, mas nunca foi avaliado. Ou seja, o meu corpo tinha pressão alta e ele se acostumou com ela. Você fica medindo tua pressão toda hora? Não. É normal? Não. Eu também não. E eu tinha 17 achando que era normal. Meu corpo achava 17 como se fosse 12. O que aconteceu? Fui envelhecendo, não fui percebendo que eu tinha 17. E eu estava com 17 por anos. Só que o meu corpo se adaptou. Só que lá dentro não. E para quem não sabe, o rim é uma doença silenciosa. Não é tipo assim, eu não tenho pedra no rim. E eu não... que é o que dá uma dor. Isso, eu não tenho essa dor no rim. Mas o que aconteceu foi, um determinado momento, eu tive 3 princípios de infarto. E no último eu tive que ser socorrido. Eu tinha voltado, inclusive, de Dubai.
nesse lugar que inclusive eu falei, né, que eles estão fazendo lá a reunião das religiões em Abu Dhabi. Eu tinha voltado de Dubai e aí eu acabei tendo que ser internado às pressas na UTI. Fiquei 9 dias internado, entre a vida e a morte por 3 dias. Porque eu estava com a ureia de 470. Para vocês entenderem, para você entender, a tua ureia deve ser 30, 20, no máximo 40, gritando. A minha foi para 470, já era AVC. Nossa. Os 3 médicos não entenderam nem como é que eu falava, porque eu estava um pouco delirando. Aí eu fui internado e dali em diante tive que fazer hemodiálise agora. Vem a pergunta, né? Ué, Fernando, mas você não está curado? E aí vem a resposta. Sim. Eu estou curado. Aí vem a dúvida, mas você tem um catéter? Se você não for 4 dias, você não morre? Posso morrer. Mas então você não está curado? Sim, eu estou curado. Apenas aguardando o acesso. As pessoas que fazem hemodiálise, que eu convivo, as pessoas que eu vejo, todas já jogaram a toalha. Você vê as pessoas sentadas na cadeira. Dali você sai, depois da hemodiálise, os meus ossos doem, Alê. Meu músculo dói. Minha cabeça explode. Eu não consigo ficar muito tempo em pé. E mesmo assim eu saio dali e vou para academia. E eu não vou para academia por causa do meu corpo. Eu vou para academia para que a minha mente entenda que está tudo bem. Eu continuo trabalhando sem parar. Tendo certeza absoluta que no outro dia eu vou acordar vivo. Porque eu posso ter chance de não acordar amanhã. Eu não tenho uma doença, eu tenho uma doença terminal. Eu preciso ter ciência disso. E preciso ter certeza. Porque o maligno, podemos chamar de qualquer coisa, diabo, demônio, qualquer nome, nomenclatura. O maligno, a energia baixa, sempre vai chegar no teu ouvido e falar assim, cara, não dá não, hein? Desiste aí. Desiste que tu não vai aguentar não. Isso que ele está falando é uma coisa muito importante, porque você percebe que nesses casos de pessoas que querem ter uma vivência mais saudável, muitas vezes esses seres extrafísicos doentios, que aí eu repito o que ele falou, você pode chamar de capeta, de diabo, de obsessor, de assediador, o nome que você gostar, o fato é, pessoas, seres falecidos, muitas vezes vêm, se você dá brecha, e eles ficam ali, pô cara, já desiste, né? Sua vida não vale mais nada, porque você está lutando, isso é inútil. Se a pessoa tem uma brecha mental, se ela tem vontade fraca, ela entra nessa pilha, ela entra nessa interferência indevida, indesejável, e ela começa a ficar o quê? Perturbada, a sanidade pode baixar. Quando a vontade diminui até muitas vezes a imunidade também afeta. Uma coisa tem a ver com a outra. Portanto, agora, a doença é uma coisa muito delicada. Para algumas pessoas, ela é maravilhosa, porque ela faz a pessoa repensar a própria vida, faz tomar um monte de mudanças, mas não é o ideal. Qualquer um pode antecipar as crises, antecipar os problemas e evoluir sem esperar as crises existenciais, sem esperar os dramas mundanos. Agora, no caso dele, não dá para valer. Pelo menos ele parece, eu não conheço o trabalho dele, ele parece, como falou, uma pessoa que trabalha com energia, com cura, enfim. Mas, pensou, você tem uma doença terminal, uma doença que, nesse caso, por que a doença surgiu, né? Quais as implicações para ele? Ele precisava passar por isso? Foi desnecessário? Então é um tema muito delicado, mas o que ele falou é perfeito. O que tem de ser extrafísico ali. Se você por acaso está me ouvindo, está doente, mantenha-se firme, não dá brecha esse tipo de intrusão mental, esse tipo de cunha, sabe? Cunha mental, cunha pensênica, cunha, enfim, cunha vibratória. Não entra nessa pilha não, porque sigamos em frente, né? Mas eu sou um homem de extrema fé. Eu saí da UTI, fui pro quarto, fiz um vídeo dizendo assim, estaria na palestra em São Paulo, com ou sem catéter. Porque minha palestra era tipo 10 dias depois. Tinha uma palestra gigante aqui com muita gente, tipo quase um teatro gigantesco. Ale, o catéter, ele tava aqui. Tá vendo aqui que tem um negócio estranho aqui? Ah, tô vendo, tem um fio. Parece que é um duto. Um tubo que vem para Tentando minha olhar jugular. Aham, Porque tem que puxar da jugular o sangue. aham. O meu catéter tava aqui. Isso aqui tava aqui.
E aí eu fui dar a palestra com um catéter aqui no pescoço. E aí quando eu cheguei eu disse, primeira frase do palco, eu falei que com o catéter ou sem catéter eu vinha. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não sou melhor do que ninguém, eu apenas tenho certeza. Eu programo minha vida. Eu noivei com a Juliana, foi em dezembro, né? E não é tipo uma dúvida, porra, isso, cara, será que esse cara vai durar quanto tempo, né? Porque tem muita gente que acha, esse cara não vai durar muito tempo. Tem os próprios haters, que a gente sempre tem algum outro, vem lá dizendo, esse cara vai morrer logo logo. E mesmo vendo essas coisas todas, eu sempre tive muita fé. E continuo tendo. E talvez essa seja a minha diferença. E eu digo que essa seja a minha diferença de eu talvez trazer o público essas informações. A minha busca por Deus e a minha busca sempre foi essa, o que tem além. Eu tenho certeza que eu vou ver esse fim do mundo. E quero ao máximo trazer informações para que as pessoas possam ter acesso e elas possam chegar mais próximas de Deus. Porque no final das contas, cara, não importa o dinheiro que eu tenha. Eu saí de uma condição que eu era muito favelado naquela época. Dinheiro não compra tempo, né? Isso é um fato. E me tornei um homem com muitos bens. E isso não adiantou muita coisa, porque nós não podemos comprar um rim. É contra. Ah, tá, entendi o que você quer dizer. Tá. Daria cadeia. Você não pode comprar. Você só pode receber um rim, ou de um morto, ou por amor de alguém. Ou é amor, ou é morto. Comprar, vai preso. Não, acho que tem país que... Ah, isso, o Brasil não. Sim. Tem um país, pouquíssimos países que aceitam. Sim. Mas é difícil. E tem que fazer um teste de compatibilidade, que é bizarro. Aí sabe o que eu descobri? Tem uma semana, né, Ju? Que eu fui fazer uns testes. Mas você tá na fila de um transplante, é isso? Isso, seria isso. Você tá já há 20 anos na fila. Tá Não. Eu tô fazendo hemodiálise há 1 ano e meio. Ah, tá. Isso foi em novembro de 2023 que eu fui internado. Mas ele já veio esses anos todos me arrebentando. Por isso que é uma doença silenciosa. Só que assim, você tem um tempo ali na hemodiálise. A hemodiálise é pra te segurar pra tu ficar vivo. Mas mesmo assim, tem casos lá na hemodiálise que a pessoa não chega no dia seguinte. O que aconteceu? Morreu à noite. Se eu pensar nisso, e se eu entrar nessa vibração, pode ser que eu não consiga mais. Esse é o grande dilema, não é? Que é o dilema que eu conto que eu vivi na UTI quando eu tava lá no período de caos, né, de 3, 4 anos atrás, que eu fui pra UTI, que eu falei lá, que eu tava com meu pulmão totalmente tomado, 80 e tantos %, eu tava recebendo oxigênio, e aí o médico chegou e falou, olha, se você não tiver uma melhora até amanhã, a gente vai ter que te entubar, né, ia ter que colocar em coma induzido. E aí eu entrei nesse dilema. Eu falei, o que eu faço agora? Será que eu mantenho uma intenção positiva? Eu tô tentando resumir ao máximo aqui, mas assim, eu entrei nesse debate com Deus, né? É melhor eu aceitar que eu vou morrer, ou que eu posso morrer? Ou será que é melhor eu resistir e me revoltar contra a possibilidade da morte? Porque é isso que acontece, né? A pessoa que está doente, ela pensa, talvez é melhor eu aceitar que eu vou morrer mesmo. E vou ter uma passagem. A maioria, né, pensa nisso, né? A maioria desiste. Aí que a energia baixa, aí que as coisas de fato não funcionam. Aí eu pergunto, será que o nosso pensamento até certo ponto pode controlar funções do corpo? Como imunidade, como resistência, como vontade? E aí, será que é possível? Já viu aquelas pessoas que falam, não, eu não posso morrer até cuidar do meu netinho. Aí fica anos ali, cuidou do netinho, a pessoa parte. Logo depois que ela cumpre aquilo que ela queria, ela morre. Será que a vontade, a força de vontade mexe com a sua vitalidade, mexe com a sua relação, como o seu corpo reage ao seu poder mental, às suas energias, ao seu emocional? E aí? O que vocês acham? Coloca no comentário aqui. Nesse estado, né? Então, mas eu pensei exatamente isso, e eu confesso pra você que quando eu pensei em aceitar que eu fosse morrer, eu senti um conforto. Eu falei, não, tá tudo bem. Eu posso morrer. E vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. E aí veio esse dilema na cabeça, que é qual? Será que se eu aceitar que vou morrer, o fato de eu aceitar, isso vai me conduzir até a morte? Será que não é esse aceitar da morte que me leva para a morte?
não é? Que é exatamente o seu caso, porque assim, eu imagino que deve ser extremamente difícil, assim, eu não consigo nem imaginar como é ficar recebendo sangue de uma máquina que está te filtrando, deve ser, eu não sei, deve ser uma situação, É bem ruim. deve ser inimaginável, deve ser como passar por uma quimioterapia, talvez. É bem parecido, E eu tenho Por causa amigos, das dores, né? Por causa das... a pessoa fica extremamente mal depois, e a cabeça explode, e vomita, e fica fraco, e sem força, e bate uma depressão terrível. Isso aí. E é um conjunto de coisas, porque vem o seguinte, Ale, vem a depressão, vem uma depressão, mas é uma depressão não é emocional não, é uma depressão sistêmica. Aham. Ou seja, tem a depressão emocional que você poderia tratar de repente até com uma terapia. Não que a terapia não ajude, mas é sistêmica. O rim, ele faz a coisa toda. O rim, ele é o maior amigo do coração. Então o coração não funciona com o rim, o coração é a nossa sede da emoção, então começa a vir uma depressão que não adianta você achar que vai tomar um remédio que vai te deixar, tipo sertralina, fluoxetina, que vai te deixar feliz. Até é difícil esses remédios tentarem te deixar feliz numa depressão sistêmica. Porque você imagina, às 4 horas que eu fico, o sangue todo do corpo tem que sair. E tem que passar por uma máquina. Passar num rim que é ali, o meu rim tá na máquina, né? Limpar aquela sujeira toda e voltar para mim um sangue limpo. Só que ali, quando volta sem vitamina, sem mineral. Por isso que você sai como? Mole, tonto, com dor, fraco. Tem vezes que eu não consigo fazer esse movimento aqui, que é difícil. Hoje, por exemplo, eu juro por tudo, eu passei mal. Simplesmente eu estava com a pressão 13/9, ela caiu para 10/5. Eu comecei a achar que eu ia desmaiar. Aí a mulher tem que dar no aeroporto na hemodiálise. Ah, você fez hoje? 5 horas da manhã. Putz. Para eu poder ter tranquilidade Ah, então na verdade de estar aqui esse final de semana. é interessante isso que você está Eu falando. fiz segunda, quarta e quinta. Aham. Para tentar ficar aqui esse final de semana. É muito interessante isso que você está falando, porque na verdade, quando você vai fazer a hemodiálise, meio que você está ganhando 3 dias de vida. É isso aí. Então você faz a hemodiálise, que é um processo de dor e 2 sofrimento. dias. Você ganha 2 dias. Segunda, quarta e sexta. 2 dias. Uhum. Faço segunda para ganhar a terça vida. Faço quarta para ganhar a quinta vida. Na verdade, 1 dia. 1 dia e meio. Mas quando que é a próxima que você tem que fazer? Então, segunda, quarta e sexta. Não, tá, você fez hoje. É que eu fiz segunda, fiz quarta e fiz quinta para eu poder ficar aqui esses 3 dias na Berlinda e segunda Ah, eu vou fazer tá. hemodiálise aqui em São Paulo, porque não vai dar tempo de fazer lá. Aham. Porque se eu ficar sexta, sábado, domingo e segunda, Acumula toxina demais no sangue. é que assim, de um dia para o outro, minha ureia sai de 70 para 200. Aham. E com 400 você está internado. Entendeu? Então assim, resumindo Que situação, hein? a história, o seu tratamento te dá tempo, te dá dias de vida. Dias de vida, dias de estudo, dias de pensar um pouco nas coisas que a gente precisa mais pensar, que não estão nesse material, que está literalmente numa ação entre você e a espiritualidade. Entender qual é o teu papel aqui. Entender o que você pode trazer e ajudar outras pessoas. Eu não ajudo ninguém no sentido assim de lutar, vamos lutar por máquinas melhores de hemodiálise. Eu não tenho essa força para fazer isso, mas eu estou todos os dias na internet mostrando a minha força por estar vivo mais um dia, mostrando que é possível você continuar a sua vida, você casar, você noivar, você trabalhar, você ir para academia, tomar conta de você realmente viver uma vida digna. Porque a gente não sabe amanhã. Que não existe, né? Que não existe, porque só existe hoje. Só existe agora, nesse exato momento. Então, a gente realmente está próximo de uma grande finalização do mundo. E quanto mais espiritual tivermos, mais força teremos para coisas que vão vir, principalmente o que dizem Apocalipse, da marca da besta, que logo, logo a gente já vai ter essa implementação, acreditem. Então a gente precisa entender todo esse sistema aí, né, da gemátria. Vocês não precisam aprender o hebraico ou o aramaico, mas é importante estar por dentro disso tudo para a gente ver que tem coisas maiores entre o céu e o inferno do que os nossos próprios olhos podem ver. Por isso que eu recomendo sempre, tenham experiências fora do corpo. Não recomendo que ninguém tenha uma EQM, uma experiência de quase morte, porque aí você tem que passar por um acidente, uma crise. Agora,
Sair do corpo todo mundo pode, então faça isso, tenha suas próprias experiências na tua casa. Eita, deu até um silêncio. Qual assim. ensinamento espiritual está embutido nesse seu desafio de vida? Excelente pergunta, Ale. Eu diria, Lê, que seria trazer o maior número de pessoas para a espiritualidade. Mas o livro de Apocalipse disse que todos saberão quem é ele, Hashem. Uhum. Mas não é que é Deus, quem é ele. Então, desde então, para quem não sabe, eu fui a primeira pessoa a falar que o nome de Deus era Yod Revavhe Yahweh, podem procurar na internet, no YouTube, e depois todo mundo começou a falar. Mas isso eu falo categoricamente, porque já tem muitos anos. Eu me sinto na obrigação de falar o tempo todo de tudo que ele diz. Eu tenho muitos sonhos, tenho muitas visões, eu tenho muitas viagens astrais, provocadas de propósito, ou seja, não é uma viagem astral que eu tô aqui parado e do nada eu vejo meu corpo, sabe? Aquelas coisas. Eu tenho Aí, ó, falando saída do corpo, olha lá. de propósito, eu ensino essas coisas. Então, todas as minhas visões levam a isso, a fazer com que o máximo de pessoas possa ter acesso a isso. Então, todo podcast, principalmente que eu tenho acesso a falar da espiritualidade, eu falo. Eu tenho uma escola de magnetismo, inclusive, que é uma escola de magnetismo online, que ela não é teologia da prosperidade. Por exemplo, assim, Ale, o que eu detesto é o que está acontecendo hoje no mundo. É todo mundo vendendo Deus para ganhar dinheiro. O que é isso? É o seguinte, faz isso que tu vai ganhar dinheiro, faz isso que Deus vai te dar um carro. Eu acho isso muito nojento. Deus não vai te dar um carro porque você fez tal coisa. Você vai ter bênçãos de Deus porque você está conhecendo você mesmo, você está buscando espiritualidade. Por isso que eu falo, o que é buscar primeiro o reino e todas as outras coisas são acrescentadas? É buscar primeiro Deus, a espiritualidade, essa força. Cada dia eu tenho que levantar com força de que Deus vai me levantar. Cada dia eu tenho gratidão. Ele está colocando espiritualidade como sinônimo de Deus. Eu não concordo muito, mas eu entendo o ponto de vista dele. Pela minha vida e certeza que eu vou viver mais tempo do que talvez a própria medicina diga que eu tenha. Então, quando o médico disse para mim o seguinte, Fernando, eu falei, e aí, será que eu consigo mudar? Será que dá para, com algum remédio, alguma coisa modificar? Eu fui cheio de esperança. Ele falou, senta aí. Aí ele falou assim para mim, desse jeito, você está num estado terminal. Quando ele falou só essa palavra, eu nem ouvi o resto. Quando ele falou essa palavra, essa frase, o resto todo foi apagado para mim. Ele ficou falando e ficou aquele vácuo, sabe? Ali eu vi a gravidade. E ali eu percebi o que Salomão talvez tenha percebido no final da vida dele. Mas graças a Deus eu tive a oportunidade de perceber antes do final da minha vida. Em Eclesiastes, o que Salomão, que é aquele homem mais rico, mais sábio do mundo, chegou à conclusão? Que praticamente tudo que a gente tem, tudo que a gente vive, são vaidades. Vaidades do nosso ego. Uma única frase daquele cara fez eu entender que era tudo vaidade. Então, naquele momento, eu consegui realmente entender isso e eu percebi que todos nós temos uma chance. E a chance maior ali, primeiro, é começar perdoando a gente mesmo. E eu digo isso para vocês com todo o coração. Perdoem vocês mesmos. E de verdade, você pode achar, por que eu vou perdoar? Não tenho nada para me perdoar? Tem sim. Você fez muita besteira com a tua ex-mulher. Você fez muita besteira com o teu ex-namorado. Você fez muita besteira com seu pai, com sua mãe. Você fez muita besteira com o teu corpo, que é teu templo. Você fez muita besteira com você. Fez sim. Não fala assim, o que importa é o agora. Sim, o que importa é o agora. Por esse motivo, se perdoe para você ter capacidade de perdoar alguém. Porque no final das contas estamos vivendo um mundo que ninguém perdoa ninguém, ninguém ama ninguém. Então eu entendi ali que é por isso que Yeshua falava tanto disso. Se você olhar a trajetória toda, é só isso. Agora ficou claro, no fundo, o que está passando por tudo isso, ele está no movimento de auto-perdão. Ele enrolou, né? Deu umas voltas, mas chegou no ponto. Então ele está passando por isso, uma questão de auto-perdão. Muito interessante. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei.
A gente não consegue entender isso. A gente acha que é tipo assim, olha, é legal. Por isso quando eu te olhei, eu fiz o coraçãozinho, meio que não verbal, né? Dizendo assim, parabéns, cara, te amo. O que é eu te amo? Eu te amo não significa um amor de um homem para uma mulher. Eu te amo carnal. Isso. Eu te amo significa você é uma pessoa que tem uma energia muito limpa e não se contaminou pelo personagem. Então, eu acho que está tudo relacionado a isso. Inclusive Pedro, Caf, ele não se contaminou também naquele momento. Então, Deus escreve certos por linhas certas. Nós entortamos as linhas. Nunca esqueçam disso. Agora, uma coisa bem curiosa é que, para ele dizer que tem muitas experiências fora do corpo, ele provoca e tudo isso, que ele tenha tanta base bíblica, né? Porque, em geral, quando você começa a ter experiências fora do corpo, realmente nítidas, lúcidas, você vê o quanto de incoerências que tem, o quanto de coerências existe nessa questão da religiosidade, da parte mais bíblica. Tem muita contradição. A própria Bíblia tem trechos muito pífios, fala de experiência fora do corpo, sim, mas são coisas assim muito nas entrelinhas, muito dando a entender. Então, tanto conhecimento ali que não funciona, que já está datado, mas enfim, ficar focando em Apocalipse, isso aí já está vencido, não vai funcionar assim, o mundo não vai acabar desse jeito. Se você acha que vai acabar, então eu recomendo que você pegue uma cadeira e espere sentado, porque as experiências fora do corpo não indicam isso de modo algum, tá? Agora, eu queria falar sobre essa questão rapidamente, sobre a parte da doença, porque é um caso problemático, né? Você está ali realmente entre a vida e a morte o tempo todo, e eu vejo que o que mais importa em toda a nossa situação não é o fato de valorizar apenas a saúde, isso é pequeno, mas é assim, o que a gente faz com o nosso tempo? Acho que essa é a maior questão que a gente deve pensar. Como é que você usa o seu tempo? Você desperdiça? Você joga fora? E não me entenda mal, existe a parte do lazer, nós precisamos de dias de descansos, precisamos de folga, mas não dá para descansar 6 dias e focar apenas um. Mas como é que você faz? Você lida com pessoas, você não quer lidar com ninguém? Quando você, muitas vezes, nasceu para fazer algo e você desvia dessa rota, aí que muitas vezes vem a doença. Pode vir ou não, para ela fazer o quê? Uma reflexão mais séria. E aí você começa a entender, peraí, onde é que eu preciso acertar? O que eu estou fazendo que não está condizente com a minha situação real, com a consciência que de fato eu sou, sabe? Por isso que a própria EQM, ou experiência de quase morte, é um recurso muito poderoso. Por quê? A vida da pessoa está toda defasada. Mas naquela pessoa, para aquela condição, por alguma razão que os amparadores ou os seres de luzes, né, de luzes sabem, não passou por uma doença, mas teve um acidente onde fora do corpo ele olha e fala, caramba, estou errando, estou esquecendo esse ponto, estou valorizando coisas superficiais, vou voltar e vou ser diferente. Essa transformação que a pessoa tem ao sair do corpo, rever parentes, ir para locais, entender um pouco da vida que existe após a morte, dá um novo viés e a pessoa fala, não, peraí, tá certo. Eu estava por um caminho que não era condizente com de fato por onde eu deveria estar. Então a pessoa volta. Veja, a EQM não é doença, mas é um processo cirúrgico, entre aspas, que faz a pessoa voltar para os eixos. A doença muitas vezes ocupa esse papel. Não é apenas algo para você sofrer. Você fez coisas erradas no passado, agora você vai sofrer. Mas para algumas pessoas serve como conserto em função da vida. Seja para você repensar seus atos, ou seja, como ele mesmo citou, para a pessoa se perdoar naquilo que ela fez de errado e que agora ela considera uma imaturidade, vaidade, ou seja lá, aquilo que ela tem errado. Portanto, o problema não é a doença, mas quem está passando por ela e por quê. Isso é uma reflexão muito séria de ser feita. Mas e você? O que você pensa desse assunto? Você concorda com tudo isso ou discorda? Você acha que no caso dele faz sentido o que ele citou ou tem outras razões pelas quais ele está passando por isso? Lembrando, se você gosta desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas caso você tenha lembrado durante esse episódio. Então
Então é isso, eu fico por aqui, desejo um forte abraço a todos. Eu sou Alexandre Pereira, até a próxima, valeu!